vírus da verdade, né? Você quer saber de onde veio, para onde vai, qual a missão. Então, eu fui uma dessas pessoas, e isso produz, como ele falou muito bem, eu também sou Rosa Cruz, desde 87, apesar de não ter avançado muito. A verdade é uma força poderosa, porque o conhecimento leva a Deus, né? Tem uma passagem dita pelo Pasteur, o famoso médico Pasteur, ele diz assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus e muito nos aproxima. Então, quando você vê um cientista, né, dizer assim, olha, ele se diz um materialista e nega a existência de Deus, é porque ele tem pouca ciência. Porque no momento que ele entrar na grande ciência, então ele vai começar a vivenciar a experiência divina. E a questão do 2012, eu diria que ela nos conduz nesta direção. Okay? Eu vou fazer aqui uma apresentação estritamente científica, tecnológica, sem mitologias, tá certo? A gente vai mostrar de uma realidade da natureza astronômica, não astrológica, não tem nada a ver com religião. Eu não tenho religião, já consegui, graças a Deus, me libertar das religiões. E nós vamos fazer essa jornada, é uma apresentação bastante simples. Ok, o próximo, por favor. Pode passar. Essa figura é conhecida, a do sapo, da rã, que tem uma capacidade de pular imensa. E se você colocar uma rã numa água fria, a rã é um animal de sangue frio, então ele vai se adaptando à temperatura externa. Então, se você coloca uma rã dentro de uma panela e lentamente vai aquecendo a água, ela não percebe a mudança, porque a mudança é lenta e gradual. A temperatura, a água ferve e ele morre cozido, sem pular. Se você jogar uma rã dentro de uma panela com 40 graus, ela imediatamente pura, porque ela percebe a mudança. Então, é exatamente isto que está, próximo favor, que está acontecendo com a mente ou com a consciência humana. A mudança, ela foi sendo lenta, gradual, e a humanidade não percebeu. É como se estivesse assim num processo de anestesia mental. Então, nós estamos vivendo uma mutação planetária imensa e a grande maioria das pessoas não estão percebendo isso. Próximo, por favor. Aqui tem uma outra coisa importante, que é o lado positivo. É a crise. Existe uma crise, né? As pessoas analisam, né, pelo menos quem tem um pouquinho de consciência, ou meia dúzia de neurônios funcionando. Não precisa ter muito neurônio. Percebe que tem alguma coisa errada, uma coisa estranha, né? Se a pessoa, ele acha que está nessa vida aqui para se divertir, para tomar cerveja de escola, para essas coisas, ele está tudo bem. Mas se você parar um pouquinho para pensar, vê que tem uma crise. Eu diria uma crise existencial. E essa crise, ela é muito boa, porque como mostra o simbolismo no chinês, né, no mandarim, a crise é formada por 2 ideogramas. Um ideograma que significa risco, perigo. Nós estamos vivendo uma época de risco, de perigo. E isso, se você tiver conhecimento,
isso pode se transformar na realidade em uma grande oportunidade. Então, essa apresentação ela é uma apresentação extremamente positiva, no sentido de levar cada um de vocês a um despertar de consciência, a uma preparação, a aproveitar esta oportunidade fantástica que nós estamos vivendo. Na realidade, eu me sinto muito abençoado em estar encarnado neste planeta, neste momento de transição. E lhes asseguro, ninguém está encarnado nesse planeta, nessa época, como passageiro, para se divertir. É todo mundo tripulante. E cada um de nós tem uma missão. A questão é, tem que descobrir a missão. Ok. Então, vamos ver o que é que acontece. Vamos em frente. Vou passar. O amigo anterior, da gnose da Rosa Cruz, falou isso aí de uma outra forma, A humanidade atual, principalmente a ocidental, vive preso a uma matriz materialista, desconectada da matéria. Isso aí seria a região das trevas, Quer dizer, não é o reino das trevas, porque nas trevas não tem reino. É uma região. Porque, na realidade, o que existe é a luz. O poder, a força está na luz. As trevas é a ausência da luz. Se você for num lugar escuro, ele é escuro porque não tem luz. Mas se você acender uma vela, chega a luz. Não é porque as trevas se escondeu e saiu fugindo, não. Ela não existe. E você chega à luz, ou à verdade, ou através do conhecimento. Ok? E Jung falou, o mundo ocidental perdeu os seus mitos. E este é o maior problema, porque as tradições, o conhecimento era passado ancestralmente de pai para filho. E no mundo ocidental, cristão, dominado pelo Império Romano, porque eu costumo dizer que as religiões do mundo ocidental, eu sou muito crítico com relação à religião, me desculpe, mas as religiões têm muito pouco a ver com Cristo, tem muito a ver com o Império Romano. Quer dizer, eles usam o nome do Cristo, do grande avatar Jesus, do qual sou fã de carteirinha. Muito bem. O próximo, por favor. Para entender o que está acontecendo, vamos ver os paradigmas existentes. 2012 é um paradigma galactocentrismo. Vamos lá, próximo. Um novo paradigma para a astronomia e o tempo. Pode passar. Albert Einstein disse que é mais fácil desintegrar um átomo, que é um preconceito humano. E um átomo, até hoje, não é fácil desintegrar. E o preconceito humano, ainda mais. Por quê? As pessoas estão presas em paradigmas, em padrões. Próximo. Tudo está em vibração. É uma coisa, é um princípio hermético, Precisa entender com clareza isso. Vamos lá. Isso aqui é básico, Todo mundo estudou isso no científico, em física, que é o espectro eletromagnético. Quer dizer, nós percebemos o mundo como ele existe através dos nossos 5 sentidos. E os nossos 5 sentidos são todos sensores de vibrações, de frequências, oscilações. Na natureza está tudo oscilando, não existe nada parado. Você vê o vento, a nossa respiração, o dia e a noite, é tudo em vibração, tudo em movimento. As frequências vão subindo, micro-ondas,
o infravermelho, que é abaixo do vermelho, que é a energia do calor. A gente sente o infravermelho pela temperatura, colocando a mão. A partir daí tem a luz visível, que a gente enxerga com os nossos olhos, que são as cores, né, do arco-íris, o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul índigo e violeta. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês estão me vendo? Vocês não estão me vendo. Vocês pensam que estão me vendo. Por quê? O que vocês estão achando que estão me vendo, na realidade é o quê? Os dois olhos de vocês, para quem tem dois, porque pode ser alguém com a visão em um olho só, é como se fosse um farol que está captando o reflexo da luz do sol ou do ambiente, captado pelo olho, jogado dentro do seu cérebro, né, pelo nervo óptico, e o cérebro processa uma imagem holográfica do que parece ser. Porque se tiver algum daltônico aqui na plateia, ele está me vendo de outra cor. Não é verdade? Então, a realidade, a gente vai percebendo os hologramas. Continuando. Olha, as duas coisas, né? O farol que ilumina, porque você só consegue ver se tiver... o externo, quer dizer, o farol seria os olhos, né? Estou fazendo um paralelo aqui, né? Como se os olhos fossem o farol que vai iluminar a nossa consciência. Bom, a partir da luz visível, que é captada pelos nossos olhos, vem a radiação ultravioleta. Da luz visível para baixo, você vê aqui embaixo radiação não ionizante. E a partir do ultravioleta está escrito radiação ionizante e eu coloquei embaixo cancerígeno. Então, a partir da radiação ultravioleta, começa os problemas de saúde, de câncer. Então, tem o ultravioleta, né, que afeta a visão e a pele, dá câncer de pele. A próxima frequência mais alta é o raio-x, que entra na pele e para no osso. É por isso que tira a fotografia do osso. E a próxima irradiação, que é aquela última da direita, raios gama, altamente cancerígeno. Você não tem como se preparar, se defender do raios gama, porque ele cruza as paredes. Ele cruza tudo. O raio-x, ele é bloqueado pela manta de chumbo, né? Por isso que quando se faz raio-x, existem as proteções de chumbo. Então, veja bem, o raios gama é equivalente, né, a bomba atômica gera raios gama. Próximo favor. Ok. A vibração da Terra está aumentando. Estamos recebendo radiação gama, que é radiação ionizante. Próximo favor. Pode passar. Ok. Em 2008, a NASA lançou este foguete, chamado GLAST. GLAST é uma sigla para dizer um telescópio de medição de raios gama. O ano passado, ele foi rebatizado de Fermi, que foi um grande cientista. Levante a mão quem já ouviu falar deste satélite. 1, 2, 3. Ok. 3 pessoas. Por favor, próximo.
Aqui no vermelho, isso aqui é informação da BBC Brasil, ok? Aqui em vermelho tem o GLAST, vai explorar alguns dos eventos mais violentos do universo que emitem enormes quantidades de energia na forma de raios gama. Está chegando no nosso planeta uma alta irradiação de raios gama, altamente cancerígena. Próximo favor. A mesma coisa, ó, dia 11, da Folha de São Paulo online, aqui embaixo vermelho. Ele também investigará misteriosas explosões de raios gama registradas diariamente no espaço com origem desconhecida. Pronto. Essa informação saiu um único dia na mídia internacional e sumiu. E a maioria das pessoas não ficou nem sabendo, porque só percebeu isso quem estava pesquisando na área de ciência, que é o que eu fico fazendo e acompanhando. A semana passada, a NASA lançou um outro satélite para medir as violentas explosões solares que está acontecendo do nosso Sol. Vamos em frente. Vocês vão entender direitinho. De onde vem essa alta vibração? Eu estou afirmando e vou mostrar. Os fótons, que é a luz, ou raios gama, estão vindo das Pleiades, que é a questão do ano 2012. Essa luz, ela tem, eu vou antecipar, essa irradiação das Pleiades, ela tem um efeito, dependendo do seu estado de consciência. Se você estiver com a sua aura, os seus chakras, o seu campo de energia humana, o seu corpo energético, purificado, razoavelmente purificado, você desperta a consciência. E se está com os chakras bloqueados, tem câncer. E essa é a origem principal, além da insanidade humana, das explosões atômicas no nosso planeta, uma grande fonte de câncer que está havendo, que é uma epidemia de câncer, não é isso? Em termos de comparativos globais, o Brasil é um país de taxa de câncer média, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, com a Europa. Vocês acham que é uma média ou é uma epidemia de câncer? É uma epidemia. Esta é uma das razões. Tem vários outros fatores. Vamos em frente. Vamos em frente. Pode passar. Ok. Para entender, fica clara a questão de paradigma. Há 400 anos atrás, apenas, o modelo, o paradigma astronômico era o geocentrismo. Os cientistas eram todos da Igreja Católica Romana. A Terra era o centro do universo. E se alguém dissesse que não era, o que acontecia? Ia para a fogueira. Não mudou muito, viu, gente? Ou voltava atrás, como teve cara que voltou atrás, né? Só na hora que estava morrendo, que disse, agora publica o livro, né? Bom, então, de 400 anos para cá, nós entramos no heliocentrismo. O Sol como o centro do universo. Então, o que é que se fala? Em termos de astronomia, se fala da Terra e do Sol, da Terra e do Sol. Eu pergunto, o Sol está parado no universo? Não. Todos sabem que no universo tudo está em movimento. É uma lei, é regra sem exceção. Existem algumas leis cósmicas
E essa é uma das leis, chamada leis ou princípios herméticos. Ok. Nos últimos 50 anos apenas, com a tradução das informações dos maias, do calendário maia, é que chegou ao nosso conhecimento, que está ainda de forma escondida, que o nosso Sol gira em torno de uma constelação chamada constelação da Ursa Maior, conhecida por Pleiades. Ela na Bíblia se refere a 7 estrelas. Vamos em frente. Ok. Então, o que os maias deixaram foi que no dia 21 de dezembro de 2012, que é o solstício de inverno no hemisfério norte, quer dizer, quando inicia o inverno, haverá um alinhamento entre a Terra, o Sol e as Pleiades. Ok? E que no dia seguinte, isto é, no dia 22 de dezembro, de manhã cedo, quando a gente olhar para o Sol ao leste, em vez de se ver a estrela Vênus, ou a estrela d'alva, ou a estrela matutina, nós vamos ver as Pleiades. Isso aí nós vamos ter que sobreviver até lá e pagar para ver. Tá certo? Ok. Vamos chegar lá, é linda. Ok. Os maias construíram esta pirâmide e também fizeram lá os códigos no ano 900 da nossa era cristã. Os espanhóis, comandados pela Igreja Católica, dizimaram todo aquele conhecimento, como fizeram em todo o planeta, Como eles parece que sabiam o que ia acontecer, construíram isso no meio de uma floresta, como se fosse no meio da floresta amazônica, que só foi ser construído no ano 900, repetindo, mas só foi ser descoberto na década de 50. E aí conseguiram traduzir um grande calendário, pode passar. E esse calendário é um calendário de 5.125 anos, dia a dia. Começando no ano 3.113 a.C. e terminando no dia 21/12. E, além do mais, eles colocam que neste período final haverá uma tal de aceleração do tempo. Vocês sentem isso ou não? Não é isso? Meia dúzia de neurônios também percebe isso, não é verdade? Ok, vamos lá. Próximo, por favor. Pode passar. Bom, outras tradições têm a mesma data. Por exemplo, os índios cherokees, os hopis, os kahunas, o Ixing, famoso Ixing, termina em 21/12/2012. Tem as profecias de Nostradamus, que eu não vou entrar nisso, porque é muito vago e eu também não entendo. E tem uma data muito importante, que foi em 1987, chamada de convergência harmônica. Foi na noite de 16 para 17 de agosto. E houve um grande movimento internacional coordenado por José Arqueles, que é um PhD americano de origem maia, e ele fez um grande movimento, que ali foi quando chegou na Terra a primeira irradiação dos fótons das Pleiades. Ok, vamos em frente. Então, aqui são 2 livros, o Fator Maia, do José Arqueles, e um livro
Vozes dos nossos ancestrais da tradição Cherokee. Eu vou estar falando bastante dos Cherokees. O que vocês estão vendo aqui na frente é um cara disfarçado. Disfarçado de cara pálida, de branco. Mas, na realidade, aqui tem um índio, pele vermelha. Porque numa das últimas encarnações, eu era um Cherokee, um curandeiro, um xamã Cherokee. E lembrei disso. E criei, ou co-criei, uma técnica de cura, uma terapia holística pleiadiana. Vocês vão entender daqui a pouco porque é pleiadiana. Chamada frequências de luz. Muito bem. Os Cherokees, para contar um pouquinho mais, para vocês entenderem. Todas as tradições, né, a tradição das sociedades secretas, tradição da Rosa Cruz, que nós comentamos aqui hoje, a tradição da maçonaria, a tradição da Gnosis, que é uma instituição, a tradição dos judeus, que tem uma tradição milenar, dos índios. Esse conhecimento está disponível para toda a humanidade ou ele é escondido? É escondido. Só que os Cherokees e algumas outras tradições, quando perceberam que estava chegando, se aproximando o retorno das Pleiades, vocês vão entender isso com muita clareza, eles começaram a escrever livros. Então, este livro aqui, olha, Vozes dos Nossos Ancestrais, que era um conhecimento passado de pai para filho, entre os Cherokees. Quando eles perceberam essa nova alinhamento planetário, então eles decidiram, que está escrito aí, e em outros livros, tem vários livros Cherokees, que estava na hora de compartilhar um conhecimento secreto e sagrado com toda a humanidade, para se prepararem para o famoso cinturão de fotos das Pleiades. E aí o conhecimento foi liberado. Vamos em frente. Então, nós estamos entrando em outro paradigma da astronomia, de como funciona a natureza. É o galactocentrismo. Ok. Então, dentro dessa nova abordagem, vamos entender a nossa casa, que é a Terra, o Sol, as Pleiades e a Via Láctea. Próximo, por favor. Pronto. Aqui está a querida Terra, a Mãe Gaia, né, como foi cunhado com o conceito, né, de um ser vivo. Levante a mão aqui, quem tem consciência. Deixa eu dar um exemplo, antes para ficar mais claro. No nosso cabelo, nas sobrancelhas, em todo lugar, está cheio de ácaro. É um bichinho microscópico. Vocês sabem disso, né? Pronto. O ácaro, eu acho que ele tem consciência que está num ser vivo. Mas vamos supor que ele pensasse como um humano. Então, na cabeça cheia de ácaro, principalmente na cabeça das mulheres, que tem muito cabelo. Por exemplo, eu sou meio calvo aqui. Vocês estão achando que eu sou calvo de natureza, não é isso? Não é. Eu corto isso com muito cuidado para ficar com menos ácaro e abrir o chakra da coroa, que é para deixar entrar as energias cósmicas com mais facilidade. É brincadeira, gente. Muito bem. Então, o ácaro na nossa cabeça, você perguntar para ele, quem é o ser? Se ele pensar como humano, lá deve ter presidente, diretoria, não é isso? Ele vai dizer, eu sou o ser.
Não é verdade? Ele não tem consciência que está em um ser. Que é a mesma coisa da pulga no elefante. O pelo do elefante, o elefante é cheio de pulga. Se ele pensar como um ser humano, ele não tem consciência que está em um ser humano. Ele acha que ele é o ser. Então, o ser humano seria o ácaro da terra. Sendo a terra um ser vivo, uma consciência. Um ácaro predador. E aí eu faço agora uma pergunta. Quem tem consciência de que a terra é um ser vivo? Levante a mão. Que maravilha. Com certeza. Com certeza. A terra é um grande útero. É a mãe terra. Por isso que é chamado Gaia, a mãe terra. Como? Sim, claro, exatamente. Pachamama. Eu vou fazer uma outra pergunta. Quem tem consciência que o Sol, Hélios, é um Deus, uma divindade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apenas 11. Vocês veem, vocês são buscadores holísticos, não é isso? E não têm a consciência que o Sol é uma divindade. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Isso foi uma das grandes verdades escondidas. Ok. Exatamente. Ok. Aqui ficou meio... Dá como apagar aqui um pouco? Ok. Aqui está o Sol e o Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, a Terra. Marte, o cinturão de asteroides, né, que é esse monte de pontinhos, Saturno e Júpiter. Pronto. Esse é o nosso Sistema Solar. Esse Sistema Solar, ele gira anti-horário, vamos dizer assim, de uma forma retrógrada. Os planetas giram assim. Quem já ouviu falar em Nibiru, planeta Nibiru ou Marduk? Beleza, a maioria, né? Pronto. Esse planeta, que passa na Terra a cada 3.600 anos, quando ele passa ali entre Marte e Júpiter. É por isso que o cinturão de asteroides é esse monte de asteroides. É o impacto dele. Próximo favor. Aqui pode passar. Pode passar. Pode passar. Ok. Existe um termo chamado precessão dos equinócios. É um termo científico de astronomia, tem na NASA, tudo. E fala que a Terra precessiona, dá um giro a cada 26 mil anos. Ok? Pronto. Grava isso aí, 26 mil anos. Precessão dos equinócios. Próximo. Para a gente ter uma ideia de proporção, no sistema solar, aquela grande bola é o Sol. E aquele pontinho ali é a Terra. O Sol ocupa um espaço físico equivalente a 99 e alguma coisa do sistema solar. E o Sol, levando em consideração, e a Terra, levando em consideração apenas o movimento de rotação, que dá um dia, e translação, que dá um ano, nós estamos aqui rodando no espaço a mais de 100 mil quilômetros por hora. Na realidade, em torno de 113 mil quilômetros por hora. Vocês tinham consciência disso? Não. Esta é a realidade. Um ali levantou a mão. Eu, como estou aqui, para lá e para cá, eu estou andando um pouquinho mais rápido do que vocês.
Continua, né? Muito bem. Exatamente. Por quê? Nós estamos mudando a nossa concepção, o nosso paradigma de um heliocentrismo para um galactocentrismo. Porque, na realidade, está tudo em movimento. Ok. Próximo favor. O problema, eu fiz um modelo para vocês entenderem a questão da mudança. Todo mundo sabe, aqui está o Sol, o raio do Sol, ilumina o planeta, a metade de dia, né, na luz, e a metade de noite, não é isso? Todo mundo aqui tem consciência de dia e noite? Tem. Porque a gente vive mais do que um dia. Não é isso? Imagine um mosquito, porque muitos mosquitos duram apenas poucas horas, não é isso? Se o mosquito nasceu de dia tem poucas horas de vida, ele acha que só tem dia. Não é verdade? Se nascer de noite, ele morre de noite. Ele acha que só tem noite. Tem uma criança linda aqui na frente. Ele só vai ficar sabendo que tem dia e noite, este ciclo de 24 horas, se tiver uma tradição. Concorda comigo? O pai mosquito, a mãe mosquito, chegar, meu filhinho, existe uma tradição. Há tantas horas atrás era escuridão. Você vai, e daqui a não sei quantas horas volta a escuridão. Então, fica passando de pai para filho. Então, vamos imaginar, eu estou sendo bem didático para ficar claro, que a Terra, em vez de girar em 24 horas a rotação dela, fosse de, por exemplo, 10 mil anos. Passaria 10 mil anos na luz e 10 mil anos de noite. Aí o que ia acontecer? A gente ia estar, e na realidade nós estamos reencarnando. 2012 aqui embaixo, olha, e lá em cima tem 10 mil anos antes de Cristo. Porque esse período de trevas, de baixa vibração, faz 12 mil anos. Que nós estamos encarnando e reencarnando. Nesse período de 12 mil anos, eu andei fazendo as contas, dá para reencarnar umas 80 vezes. Sempre na escuridão. Nós, do mundo ocidental, perdemos esse conhecimento, porque nós perdemos os nossos mitos. Próximo favor. Aqui está as Pleiades. Uma constelação visível a olho nu, dá para ver a olho nu 7 estrelas. É por isso que na Bíblia se refere a ela como o 7 estrelo. 7 estrelas. Azul e branco. Essa estrela central é a chamada Alcione. Ok. O Sol gravita em torno dela. Vamos em frente. Então, nessa figura, essa foto é uma foto da NASA. Então, aqui estão lá escrito, ó, Alcione, Maia, Elétrica, etc. Isso aqui é a visão de frente. Na realidade, a visão é a do lado, em profundidade. E aqui, ó, onde está, estamos aqui em torno do Sol. Então, isso aí, esse giro do Sol, que é mostrado pelas eras, nas eras astrológicas, eras de 12 mil anos, é que mostram esse giro do Sol. E ele gira em torno de Alcione, que ali no meio tem
uma irradiação, olha, chamada de cinturão de fótons. O fóton é a mesma coisa que luz, é a mesma coisa que energia iônica e são raios gama, que é aquela irradiação que pode ser altamente cancerígena, despertadora de consciência. A era que nós estamos entrando, de acordo com o calendário maia, é a era de Aquários. Pelo calendário juliano, gregoriano, romano, que não tem nada a ver com a natureza, foi o ano 2000. Não é isso? Por isso que deu toda aquela celeuma em torno do ano 2000, da nova era. Mas não é o ano 2000, deve ser o ano 2012, que é a entrada da Terra na luz. A era antes de Aquários, vocês veem aí, é um símbolozinho de peixe. Então, 2000 anos antes da era de Aquários, quem já ouviu falar aqui na hierarquia espiritual chamada Grande Fraternidade Branca? Que maravilha! Quando eu vejo um negócio desse, eu digo, olha, esse planeta tem salvação, viu? Então, eu vou poder falar com tranquilidade, né? Todo mundo vai me entender. Há 2000 anos atrás, a hierarquia espiritual, a Grande Fraternidade Branca, sabendo que a humanidade que estava nas trevas, porque as trevas, em termos de conhecimento, de gnose, é o mundo ocidental, dominada pelo pensamento hebraico-cristão, do dente por dente, do olho por olho, porque no mundo ocidental nós não tivemos nenhum avatar. Não é isso? O primeiro avatar foi Jesus. Depois veio Maomé. No mundo oriental, eles têm aos montes. Teve Krishna, o mestre Buda, Lao Tse, Confúcio, não é isso? Grandes sábios que trouxeram conhecimento. O mundo ocidental não, ficou preso na filosofia judaica, de um Messias que vai vir, né, que está se esperando aí, que hoje já se sabe, inclusive, que é um ser extraterrestre, um Anunnaki. Quem já ouviu falar nos Anunnakis aqui? É, maravilha. Ok. Então, 2000 anos antes da entrada no cinturão de fósforo da era de Aquários, a hierarquia espiritual mandou, no meio das trevas, um ser iluminado. Jesus, o Cristo. Ok. Para despertar no ser humano uma energia chamada amor. Eu vou explicar isso em termos de chakra, vocês vão entender exatamente o que é que significa isso. Próximo favor. Volta um pouco. Então você vê, ó, tem o Sol e lá em cima tem Maia, a estrela Maia, com seu sistema solar. Os maias da América Central até o México, sabendo disso, ó, eles chegaram para os amigos da terra, como fossem enviados de Deus, e chegaram e fizeram aquilo, dizendo assim: meus amiguinhos da terra, ignorantes, vocês coloquem a barba de molho. Se preparem, porque 2012 está chegando com a alta vibração. Ok? E foram embora, não é isso? Que é um outro mistério. Eles fizeram isso aí e desapareceram. Eu diria que, como eles cumpriram a missão, eles não tinham mais necessidade de permanecer nesse planeta de trevas. Foram embora. Que é a mesma coisa que aconteceu com os egípcios. Cumpriram a missão dele, construíram as pirâmides, trouxeram o conhecimento, foram embora. Ok, vamos em frente. Aqui vocês vão entender bem o seguinte, olha. Tem uma linha vermelha que não está muito clara, passando ali, ó.
e tem uma linha amarela. Tá vendo? Essa linha vermelha é a eclíptica, é a trajetória do Sol em torno da estrela Alcione, que está ali no meio, que é uma estrela imensa, a gente não tem nem ideia. Ela gera uma irradiação, que é essa linha amarelada, que é a luz. Lá atrás, naquela ponta de lá, tinha, porque vocês sabem que o controle do tempo macro, das eras, é em função das constelações no céu, não é isso? É por isso que tem a era de peixes, que foi a era do Cristo, né, que o símbolo do cristianismo, primitivo, né, primeiro, era o peixe. Antes da era de peixe, a era de Áries, e antes de Áries, touro. Ok. Tiraram do zodíaco uma constelação real da astronomia, que é chamada de Ofiuco. Se vocês forem na astronomia, vão ver lá, Ofiuco. É o 13º constelação, no giro do Sol. Ofiuco quer dizer serpente. Tanto é que a serpente, você é picado de cobra, toma um soro anti-ofídico. Daí o nome Ofiuco, que é uma serpente simbólica lá no céu, né? Esse período da Terra dura 1000 anos. Essa irradiação, a Terra passa durante 1000 anos nesse ciclo de luz. Então, passou lá atrás. Ofiuco. Quando saiu da alta vibração e caiu a vibração, então vem 12.000 anos, está ali, ó. Nós estamos há 12.000 anos vivendo numa baixa vibração, como fosse uma noite. Por isso que eu coloquei lá naquele exemplo, 12.000 anos de trevas. O diretor Roland Emmerich, que fez o 2012, um filme catastrófico, tudo bem, despertando a humanidade para esta data, em cima da tradição maia, ele fez também um outro filme, chamado 10.000 anos AC. 12.000 anos, aliás, 10.000 anos antes de Cristo. Quer dizer, ele fez um filme, quando saiu do cinturão de fótons, por isso que o título do filme é 10.000 anos AC, é um filme antigo, já de uns 5 anos, e fez agora 2012, que é a entrada no cinturão de fótons. Quer dizer, demonstra que ele sabe o que está fazendo, né? Como nós perdemos a tradição oral de pai para filho, falar essas coisas aqui, nossa tradição é a Bíblia judaica, altamente manipulada, né? Como foi mostrado aqui pelo antecessor. Então, fizeram um mito de a expulsão do paraíso, quer dizer, uma vibração de paraíso, né, em termos de linguagem religioso, expulsão de Deus do paraíso. E aí criou o mito de Adão e Eva. Na era da luz, o predomínio da consciência é da consciência feminina, porque nós temos duas mentes, né? A mente, o hemisfério cerebral esquerdo, que é o nosso analítico masculino, o racional, né? E tem o hemisfério direito, que é o nosso lado intuitivo, feminino. Quer dizer, as pessoas que se interessam por esses assuntos transcendentais são pessoas que têm uma intuição, né? Um hemisfério direito mais desenvolvido. Então, quem comandava, de certa forma, o planeta naquela era, eram as mulheres. Tanto é que se fala da energia da deusa, né? O último resquício que nós temos disso são os celtas, né? O predomínio era do matriarcado, da energia feminina. Quando entrou essa baixa vibração, quem assumiu o comando, o poder, foi a energia
masculina. E quem é que está reassumindo o poder de volta na luz? As mulheres, não é isso? É a energia feminina. E os homens, como eu, que está desenvolvendo o hemisfério direito, né? Não confundir com viadagem, que o paraibano aqui se garante, viu? Então, na realidade, eu brinco assim, né? Na realidade, o que está havendo é uma aceleração cerebral do hemisfério direito. E tem isso nos maias, vocês vão ver. Sim. Eu diria, se não tivesse tirado tantos dias e os 6 anos, né, do calendário gregoriano, já chegava perto. Porque não dá nem para comparar, né? O calendário gregoriano foi uma coisa totalmente manipulada em função de data de aniversário, essas coisas. Mas vamos lá. Então, o paraíso bíblico, aí criaram um paradigma. A energia masculina, os homens assumiram o poder, por isso que a igreja só tem padre, maçonaria só tem homem, e colocaram a culpa na mulher, em Eva, que é o arquétipo da feminilidade, da energia feminina. É por isso que a Eva botou a culpa em quem? Numa serpente, olha. Por isso que tiraram no mundo, porque esse zodíaco com a serpente continua na China, no Tibete, que era uma época de luz para eles também naquela época. Então, por isso que no mito, a mulher, o homem colocou, Adão colocou a culpa em Eva, e Eva colocou na serpente. Ok. E aqui nós estamos, até hoje, na dominação da energia masculina. A era de Aquários, vocês vão entender o que é Aquários, que seria o retorno para a luz. Qual é o mito que fala do retorno para a era da luz? O Apocalipse. Que foi também manipulado. Apesar de ter lá no final que não se pode mexer, botar uma vírgula ou tirar uma vírgula. Então, o Apocalipse, quer dizer revelação, foi o livro de preparação dentro do cristianismo para avisar a humanidade se preparar para a volta da luz. O Espiritismo é que fala um pouco disso e diz, olha, nós estamos vivendo um período de expiação e provas, né? E vai virar um planeta de regeneração, onde vai prevalecer o bem sobre o mal. Quem já leu o Apocalipse, ele diz que está escrito numa linguagem religiosa, diz que Deus vai prender Satanás durante quantos anos? 1000 anos. Olha aqui os 1000 anos. De verdade, de conhecimento, de luz. Aí repete, convém que Deus solte Satanás depois de 1000 anos. Porque foi escrito na linguagem de Deus e diabo. Na realidade, isso aqui não tem nada a ver com Deus. É como dizer, Deus fez o dia, Deus fez a noite. Isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com as leis da natureza. É só isso. É uma coisa da natureza. Para fazer o controle mental que o amigo anterior da gnose da Rosa Cruz estava falando, aí foram se fazendo as manipulações mentais, porque o ser humano é um ser mental, o universo é mental. Isso é um outro princípio hermético, princípio cósmico. Ok, vamos em frente. Então, aqui eu já falei, né? Vamos em frente. Olha aqui, ó. A Bíblia,
apesar de negar, ela é escrita toda em forma astrológica. Jesus chegou no final da era. Para vocês entenderem, deixa eu dar uma explicação um pouco mais abrangente. Na era de Touro, havia sacrifícios humanos. E tinha os deuses, no plural, do Antigo Testamento. Né? Que os deuses transavam com as mulheres, brigavam entre si, matavam entre si. Está tudo escrito lá no Antigo Testamento hebraico. Um dos deuses chega para Abraão, né, para o profeta Abraão, e diz assim: Abraão, prova a tua fidelidade a mim. Quem tiver um pouquinho de neurônio já percebe que tem mais de um Deus naquela época. Porque senão o Deus não ia chegar para ele e dizer: prova a sua fidelidade a mim. Quer dizer, tinha outros deuses. E um Deus malvado. Quer dizer, mata o teu filho Isaque para provar a tua fidelidade. Não é isso? Está na Bíblia. Aí, na hora de matar, ele disse: tira o Isaque, passou no teste, meu filho, não precisa matar, bota um cordeiro. Aquilo ali simbolizava que estava saindo da era de Touro e entrando na era de Aires, era do cordeiro, que é o mesmo simbolismo do Moisés, que veio depois de Abraão. Ele subiu, né, foi se encontrar com os deuses, né, que hoje a gente já sabe, pelos livros do Zacarias Sitchin, que esses deuses do Antigo Testamento são os Anunnakis, seres extraterrestres, que passam na Terra a cada 3.600 anos. Aí ele foi lá, recebeu os 10 mandamentos, não matar, não sei o quê, aproveitando, contando uma piadinha, para alegrar. Vocês sabem por que o 7 é cortado? Porque o 7, ele é só um 7, né? Diz que quando o Moisés começou a relatar, né, os mandamentos, não matar, não sei o quê, quando chegou no 7, não desejar a mulher do próximo. 7º mandamento, não desejar a mulher do próximo. Aí todo mundo gritou: corta o 7, corta o 7. Até hoje o 7 é cortado por conta disso. Bom, então, quando Moisés desceu com as tábuas, com os mandamentos, voltou, ficou lá muito tempo, né? Quando ele voltou, o povo estava adorando novamente o touro, simbolizado por um bezerro de ouro. Ele ficou muito estressado, não é isso? Quebrou as tábuas, quebrou o bezerro e matou mais de 300. Mandou matar mais de 300. Isto aí é um outro simbolismo, né, da mudança de era de touro para cordeiro. A partir daí, o cordeiro, que não tinha nada a ver com o pato, começou a pagar o pato, porque começaram a cortar cabeça de cordeiro. Não é isso? Aí passaram-se 2000 anos aproximadamente, e chegou a era de peixe, uma vibração mais alta. Aí veio o avatar Jesus. Aí ele disse: para com o sacrifício do cordeiro, porque eu sou o cordeiro de Deus. Então, ele falando para um povo que adorava o cordeiro do céu, simbólico, e matava o cordeiro nos sacrifícios para alegrar dos deuses, ele disse: para contigo, com tudo, e eu sou o cordeiro de Deus. E por isso que durante os primeiros 300 anos, até o concílio de Nicéia, 300 e pouco, o simbolismo de Jesus, o arquétipo de Jesus era um cordeiro. Depois é que fizeram a cruz, que é o símbolo do planeta Nibiru, que é o planeta dos Anunnakis, que vocês sabem. Bom, Jesus falava naquela época que voltaria no final dos tempos, não é isso? E aí um discípulo chegou para ele: mestre, como é que eu sei que é o final dos tempos? Em Lucas 22:10, ele responde, numa linguagem lá toda rebuscada, que diz o seguinte: quando vires um homem
com uma jarra de água, na casa onde ele entrar, segue-o, e lá eu estarei. O que é, em termos astrológicos, um homem com uma jarra de água? Aquários, que é aquele simbolismo ali. Então, o retorno de Jesus, seria Jesus encarnar na terra fisicamente? Não. É o despertar da energia crística, ou búdica, o nome que quiser chamar, no coração de cada ser humano, através do despertar da consciência. 5 minutos? Eu vou seguir o mesmo 5 minutos do anterior, que gastou meus 5 minutos lá atrás, tá bom? Durou. O anterior, quando ele chegou lá com o papelzinho, 5 minutos. Aí ele gastou mais meia hora, pronto. É o mesmo 5 minutos. Bom. Ok, então, vamos em frente. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Na realidade, gente, essa apresentação aqui, eu faço palestras que duram várias horas, praticamente um dia, né? E tem uma parte de saúde, e é por isso que eu estou pulando um monte de coisa, certo? Mas é tudo parte da minha apresentação. Ok. Vamos entender Pleiades. A palavra Pleiades vem do grego antigo pleia. Significa a que abre e fecha a estação. Esse A eu coloquei em vermelho e coloquei entre energia feminina. O alfa e o ômega no grego. Então, é por isso que nas Bíblias, né, que tem as traduções, diz Jesus se referindo a ele como o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Quer dizer, ele está abrindo e fechando uma nova era. O próximo. E que o final dos tempos é o final dos tempos das trevas, porque está chegando a luz, a revelação, o Apocalipse. Em sânscrito, que é a língua mais antiga do planeta, né, que deu origem ao indiano, ao pali, aquelas línguas ancestrais da Índia, o nome é Críticas. E Críticas é muito explícito. Significa a fêmea que faz, fêmea quer dizer, irradiação feminina, energia feminina, que faz o julgamento da humanidade. E todas as tradições e todas as religiões dizem que no final dos tempos haverá o julgamento da humanidade. É o que Jesus se referia como separação do joio do trigo, não é isso? Muito claro isso, com relação às Pleiades. Vamos em frente. Ok, pode passar. Pode passar. Essa aqui, como eu falei, é uma apresentação científica, né? Em cima da natureza. Porque índio só entende a natureza, o resto tudo é filosofia de branco. A gente não entra, não. Então, resumindo aqui, a irradiação das Pleiades cósmicas são as vibrações mais altas do espectro eletromagnético que eu mostrei lá no início. São raios gama, são fótons. A nova raça índigo, não tem uma nova raça? Essa nova raça começou a encarnar na Terra em 1950. Muitos de nós aqui são velhos índigos. Eu sou um velho índigo. A missão do índigo é ajudar o planeta nesta transição das trevas, do materialismo, para a luz, para o despertar da consciência. Então, como eu, como Eduardo, existem milhões de Eduardos despertando em todo o planeta,
fazendo esse trabalhinho de formiga, em eventos, em palestras, em todos os lugares. Porque quando você descobre um raio de verdade, de luz, você fica louco para compartilhar esse conhecimento com todos os seus irmãos. Então, tem milhões de pessoas que se autodenominam trabalhadores da luz, ou guerreiros da luz, que é um termo usado na Grande Fraternidade Branca. A nova raça índigo, que são esses jovens, essas crianças, eles já vêm de fábrica com o hemisfério direito ativado, com a consciência desperta, com esse chakra da coroa aberto, que é o fundamento que eu vou mostrar. Pode passar. Pode passar. Ok. Vamos imaginar, para vocês entenderem o arquétipo, a Terra lá embaixo, aqui, ó, você aqui olhando para o céu, vendo o Sol e as Pleiades. Então, no dia 22 de dezembro de 2012, se tiver certo, vai acontecer isso aqui, ó, que é o que aconteceu há 12 mil anos atrás. Então, a gente na Terra, olhando para o Sol, só que há 12 mil anos atrás, o Sol não tinha cristianismo, não tinha hebraico, não tinha nada. Tinha a realidade da natureza. Era todo mundo pagão, não é isso? E se tinha o Sol como uma divindade masculina, porque a energia do Sol é energia masculina, energia quente, masculina. E via por trás do Sol as Pleiades, com o seu azul e branco, que é uma energia fria. Quanto mais aumenta a frequência, mais a energia fica fria. Então, em termos de arquétipos, associaram, né, a Terra, o Sol, a Jesus, e a mãe de Jesus, que é a mãe Maria, as Pleiades. Vamos em frente. Olha aqui, ó. Sempre que tem Jesus, tem uma auréola, simbolizando o Sol. Olha lá, a coroa de espinhos, raios do Sol. Vamos ao próximo. O próximo. Olha aqui, ó. Todo mundo conhece aqui a última ceia, Leonardo da Vinci. Isso aí é o simbolismo de um arquétipo. No canto de lá, tem o Sol no centro, as 4 estações, e cada estação com 3 meses. Tá certo? Aquilo é o que a gente conhece, né? Olha aqui o simbolismo aqui embaixo, ó. O natural, se tivesse o Mestre Jesus, se isso fosse a realidade e não um arquétipo, estariam todos os discípulos olhando para Jesus. Não seria esse o natural? Natural. Mas não, olha. Tem 3 juntos aqui, mais 3 ali, ele no meio, mais 3 e mais 3. Então, aqui claramente mostra um arquétipo, Jesus, e as 4 estações do ano. Não está claro isso? Próximo favor. Quem sabia disso? Levanta a mão. 8 pessoas. Olha aqui, a igreja. O simbolismo do hostiário, onde coloca aquela hóstia grande que simboliza o corpo de Jesus. Está lá, ó, o sol no centro e as 4 estações. Que é a cruz celta, que simboliza a mesma coisa. Quer dizer, na realidade, todo mundo sabe disso. Só quem não sabe é o mundo ocidental, por conta do cristianismo romano. Próximo. Por conta disto, a mãe de Jesus foi associado, as Pleiades foi associada à mãe de Jesus. Por isso que o manto dela é azul e branco. Então,
quem é devoto aqui de Maria? Quase todo mundo. Esta devoção é uma lembrança ancestral de nós aqui, encarnado na Terra de 13 a 12 mil anos atrás, olhando para o céu, vendo o sol e vendo as Pleiades, a mãe do sol. Para vocês verem como foi associado Jesus a sol, Jesus e o sol a Deus, vejam a palavra em inglês, domingo. A palavra domingo vem do latim, que significa que é Dominus Dei, dia de Deus. Em inglês é Sunday, dia do sol. Quer dizer, fica claro que o sol é Deus, é uma divindade. No mundo oriental, Kuan Yin, que é a mãe do Buda mítica, né? Ela anda sobre uma serpente, ó, sobre o Ofiuco. O próximo, por favor. Os africanos, que também sabem disso, por conta do sincretismo religioso no Brasil, associaram Iemanjá a Nossa Senhora da Conceição. É por isso que Nossa Senhora da Conceição está sobre uma cobra, uma serpente, Ofiuco, e aparece até a maçã, a história da maçã lá do mito. Então, está ficando claro isso, né? Próximo, por favor. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Vamos fazer um passeio cósmico express. Nunca foi tão rápido. Mas como é quântico, a física quântica não mostra que tudo é local, não é instantâneo, então vai fazer esse passeio instantâneo. Mas vocês vão entender muita coisa aqui. Imagine que aqui simbolize o universo. No universo se sabe que tem milhões ou bilhões de galáxias. Não importa. Qual é a nossa galáxia? Via Láctea. Olha, vocês já entraram na era do galactocentrismo, não é isso? Qual é a nossa galáxia vizinha? Andrômeda, tem uns, né? Andrômeda. A gente não consegue ver a Via Láctea porque a gente está dentro dela. Mas se consegue ver Andrômeda, que é a nossa vizinha. Vamos lá, próximo. Pronto. Isso aqui é uma foto do Hubble, né? Da Andrômeda. Não sei quantos milhões de anos-luz. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Esse aqui é um modelo da NASA, antigo da Via Láctea. Então, mostra que tem vários braços e tem um sentido de rotação aqui embaixo, rotation, girando no sentido horário. Próximo, por favor. Esse é o modelo do ano passado, de agosto de 2008, novo modelo. Só tem 2 braços, mas fica bem claro que tem um núcleo, né? E ele está girando no sentido horário. Então, a Via Láctea, a nossa galáxia, está girando no sentido horário. Dentro da Via Láctea, dentro das galáxias, tem constelações, que são aglomerados de estrelas, não é isso? Qual é a nossa constelação? Todo mundo já sabe. Ursa Maior, Pleiades. Vamos para as Pleiades. Está aqui a nossa constelação. Parada no tempo, tirando uma foto. No tempo, a próxima, por favor. Está aqui, girando no sentido horário. As Pleiades têm em torno de 3.000 estrelas. Visível ao olho nu, como eu falei anteriormente, tem 7. Qual é a nossa estrela? O Sol Hélios. Vamos em frente. Pronto. Astronomicamente, o Sol tem um núcleo vermelho, está lá no canto de lá,
que esfria, fica alaranjado, chamado camada de radiação. Esfria mais, chamado camada de convecção e fotosfera, que é amarelado. A gente vê o Sol amarelo. Tem cromatosfera e tem a última camada que se chama corona. Corona quer dizer coroa. Eu não sei se você sabe, como é o nome desse chakra do topo da cabeça? Coronário, chakra da coroa. Muito bem, vamos em frente. A NASA mostra que o Sol, olhe do lado de lá, ó, ele gira também no sentido horário, tem até uma setinha. E aqui está a corona do Sol, olha, o Sol no centro e a corona também, muito claro, girando em sentido horário. De que cor ela é, de que vibração ela é? Violeta, roxa ou lilás, não é isso? Muito bem. Próximo favor. Vamos entender agora que é uma outra lei do hermetismo, né? O que está em cima é como o que está embaixo. Então, o ser humano, ele representa o universo. O ser humano tem os chakras, né? Os chakras são pontos de entrada de energia, que todo mundo conhece. Só quem não conhece é o mundo ocidental. Porque o índio conhece, o chinês, o japonês, né? Todo mundo sabe. O africano, né? O pessoal das religiões, Umbanda, Candomblé, todo mundo sabe que tem chakra. No mundo ocidental não sabe, porque a igreja, novamente a igreja, matou quem sabia. Matou as curandeiras, as mulheres. Fez churrasquinho na fogueira. Tem até uma maldade que diz o seguinte, que mataram, porque como as mulheres não podiam ser padres, só podia ser homem, então, e teve o celibato, né, na igreja até hoje. Hoje não, porque a pedofilia está rolando. Mas como tinha o celibato e os homens não podiam ver as mulheres, então disseram, então mata as mulheres e deixa que a gente vai fazer os partos, né? E diz que realmente começou para poder ir matando essa energia sexual aí. Mas tudo bem, isso aí é lenda, né? Bom, então voltando. Então nós temos os 7 chakras principais. O primeiro, que é vermelho, que é o chakra da base. O segundo, que é o sexual, que é laranja. O próximo, que é amarelo, que é aqui, ó, plexo solar. É por isso que é chamado de plexo solar, porque aqui não tem um órgão, né? O próximo é o verde, que é o timo. O da garganta, que é a tireoide, que é laríngeo, né? Que é azul. O da pituitária, que é o azul índigo. E o da pineal, que aponta para cima, que é violeta, certo? A última camada da Terra, que está lá, chamada exosfera, que está roxa, que faz a proteção do vento solar, 7ª camada da Terra é roxa. E a camada do Sol, a última camada do Sol, a 7ª camada, que se chama corona, também é roxa. Então você vê que o chakra da coroa está sintonizando a última camada da Terra e a última camada do Sol na frequência violeta. Está claro isso? Ok. Próximo, por favor. Próximo. Aguarda um minutinho que você vai ver o que você é. Muito mais do que isso. Somos deuses. Deuses. Deuses criadores e poderosos. É por isso que o Jesus disse, vós sois deuses, e podeis fazer até mais do que eu faço. Não faz porque vossa fé é menor que um grão de mostarda. E eu, com todo o respeito e todo o amor que eu tenho por Jesus, o histórico, eu já aprendi um bocadinho de coisa que ele fazia, que era curar com as mãos.
né? Que ele curava com as mãos, aí eu aprendi isso. Aliás, todo mundo pode fazer isso. E se ele viesse hoje, eu ia ensinar para ele um bocado de coisa, como contar piada, usar a internet, dirigir moto, dirigir carro, não é isso? Ok, minha esposa fica ali olhando e... Bom, vamos lá. Vamos para a terra. A terra tem um núcleo de ferro, já se sabe que é de ferro, não é isso? Um imenso cristal de ferro, quente, a 6.000 e tantos graus. Quando esfria, tem o manto, que é o reino mineral, aí é onde estão todos os minerais. Então está lá, a parte sólida, a parte material, núcleo e manto. E vem a superfície da terra, que é onde nós somos. Nós somos seres da superfície, não é isso? Muito bem. As próximas camadas nós chamamos de atmosfera, não é isso? A camada atmosfera tem a estratosfera, que está aqui a 90 quilômetros. Depois tem a mesosfera, a ionosfera, então, uma é vou voltar. A superfície da Terra, estratosfera, que seria amarelada, porque primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, a gente vê o Sol amarelo. A próxima camada, a estratosfera, é esverdeada. Quais são os seres vivos? Qual é o reino que está acima da Terra? Qual? O reino vegetal. Qual é a cor do vegetal? Verde, ó. Esse chakra do timo. Porque, na realidade, as plantas têm o poder de cura. Como dizia Hipócrates, o pai da medicina, o teu alimento é o teu remédio. A medicina alopata se apropriou indevidamente do simbolismo do Hipócrates e coloca, diz que a medicina é o teu medicamento da farmácia, cujo função de cura, né, é em cima de um efeito placebo, quer dizer, você acreditar que o medicamento vai lhe ajudar, porque o princípio ativo, ele não cura quase nada. O que cura, na realidade, é o que Jesus dizia, é o poder da fé, naquele medicamento, naquela caixinha, que gera um monte de efeitos colaterais. Que é o placebo, exatamente, é o placebo. Exatamente. Bom, vamos lá. Não, peraí. Volta aí, por favor. Fica aí. A próxima camada, a mesosfera, é azul. Um azul meio claro. A próxima, ionosfera, azul índigo. É por isso que a gente vê a Terra foi vista azul. E a última camada, que é exosfera, que nós vimos que é violeta. Próximo, por favor. Ok. A essas camadas não se chama assim. Nós chamamos genericamente de atmosfera. O cara lá atrás, que eu não consegui descobrir que é, apesar de ter pesquisado muito, que inventou a palavra atmosfera, ele sabia que a palavra atma vem do sânscrito, significa alma. Então, o que ele chamou de atmosfera foi de alma da esfera. Como? Não entendi. Atma quer dizer alma, em sânscrito, né? Atmosfera significa alma da esfera. A que esfera ele se referia? A Terra. Então, na realidade, ele estava dizendo a aura da Terra ou a alma da Terra. Então, com este conhecimento bem simplesinho para vocês aqui, fica bem claro que a Terra tem uma consciência, tem uma alma, consequentemente é um ser vivo. Próximo, por favor. Isso aqui são os fluxos magnéticos
hidráulicos da terra. É um ser vivo, não tenham dúvida disso. Como todas as tradições, tem muito clara essa percepção de que ele está num espaço sagrado. Quem já viu aqui a carta do cacique Seattle? Leiam. Quem não leu, quem não viu, escreve cacique Seattle, aquela cidade dos Estados Unidos. Muito linda, de um índio pele vermelha. Próximo favor. Aqui é um sumário que mostra aqui, ó, a Via Láctea gira no sentido horário, a nossa galáxia. As Pleiades gira no sentido horário. O Sol, que nós fazemos parte, gira no sentido horário. E todos os chakras do nosso corpo também giram no sentido horário. Às vezes. Ok. Próximo favor. Vai passando. Aí. Vamos agora entender o papel do ser humano no universo. Tem o Sol com as 7 camadas. Transmite uma luz branca que se bate num prisma ou se bate nas águas da atmosfera, geram o arco-íris. Frequências, não é isso? Cada frequência dessa vai ser sintonizada por um chakra ou por uma glândula endócrina. Então, essa entra aqui, a outra entra aqui, e assim vai. Então, você vai sintonizar a energia do Sol, do Deus Sol. Próximo chakra. Próximo, por favor. Do ponto de vista da Terra, porque nós estamos na Terra, o chakra da base, que está aqui, ó, é a ponta da coluna, o cóccix, está sintonizado com o núcleo da Terra, um cristal de ferro. Como vocês sabem, se não sabem, vão saber agora, o nosso sangue vermelho, as células vermelhas, elas são vermelhas, a hemoglobina, por conta do ferro, que é alimentado do núcleo da Terra. Quando a pessoa bloqueia, por exemplo, o chakra da base, esse sintonizador do vermelho da Terra, a pessoa tem leucemia, que é um câncer, porque ele não está recebendo o alimento correto pelo chakra da base. O segundo chakra, que é laranja, ele está sintonizando a segunda camada da Terra, o reino mineral. O amarelo está sintonizando a primeira camada da superfície da Terra, que é o plexo solar, está aqui, ó. É por isso que ele é chamado plexo solar. Aqui não tem um órgão chamado plexo solar, aqui tem um pâncreas. A próxima camada, que é acima da Terra, que é o timo, que é verde, que sintoniza o verde das plantas, que cura. Por isso que o anel do médico é verde, para simbolizar a cura. A próxima camada, e ali tem aquela linha vermelha, que é camada de ozônio. A camada de ozônio é o equivalente ao nosso diafragma. Do diafragma para baixo, nós temos a nossa parte material, a parte da terra, o estômago, o intestino, não é? Processamento das coisas da terra. Aí vem o diafragma. A partir daí vem a parte da atmosfera, a parte divina. Então, o chakra da garganta sintoniza aquela camada azul. Essa daqui, a próxima camada. E esse aqui, a exosfera. A próxima, por favor. Aqui, do ponto de vista da realidade da natureza,
Não tem aqui filosofia, teoria, nada. É a natureza, e a natureza é a manifestação de Deus. O resto tudo é teoria humana. O papel do ser humano básico é fazer... Encerrado, só estou encerrando, 2 minutinhos, por favor. É fazer a ponte magnética entre a Mãe Terra, camada a camada, chakra a chakra, e o Pai Sol, que é uma divindade. Quando você está com seus chakras harmonizados, e eu lhes garanto, o meu está harmonizado, essa é a prioridade da minha vida, você entra numa sintonia cósmica. Você não se sente separado de Deus, do universo. Você sente aquilo que se chama a unidade cósmica divina. Que você se conecta ao seu eu superior, que é a sua essência divina. Na realidade, nós somos deuses. Somos seres espirituais, divinos, vivendo uma experiência encarnada na Terra. A humanidade, pelas trevas, pela ignorância, que foi sendo manipuladamente, ele foi bloqueando os chakras, principalmente no mundo ocidental, que se desconhece isso. Foi construído, para você ter ideia da gravidade, quando você bloqueia o chakra da coroa, o chakra da coroa, a pineal, está ligado ao hemisfério cerebral direito. O hemisfério cerebral direito, como você sabe, ele controla todo o lado esquerdo do corpo. E o hemisfério esquerdo controla o direito. Quando você bloqueia este chakra da coroa, a moleira, você bloqueia o hemisfério direito, que é o seu lado intuitivo, perceptivo das dimensões superiores. Você se desconecta. Você quer saber 2 coisas que bloqueiam esse chakra radicalmente? Carne de mamífero. Boi, bode, carneiro, porco. E Coca-Cola. Coca-Cola, que tem uma fórmula secreta. Eu participei de uma palestra do Simpósio Internacional de Saúde Quântica, em Recife. Tinha alguém lá? Pronto. Eu afirmei lá e afirmo em todos os lugares onde eu vou. Coca-Cola é magia negra engarrafada. A fórmula é secreta, mas eu sei um dos componentes que tem lá. Tem sangue bovino para bloquear o chakra. Porque o objetivo da Coca-Cola, que faz parte das trevas, é que a humanidade não desperte a consciência. Porque bloqueia esse chakra. Encerrou o tempo, sendo prático, né? Quem tem 99% de vocês aqui, buscadores, tem esse chakra da coroa aberto. É como se você estivesse vendo o mundo em preto e branco, porque dá para viver em preto e branco, quando o mundo é colorido. Porque vocês não sabem nem do que eu estou falando. Imagine você está enxergando colorido e falar para uma pessoa que não está enxergando cores. Ele não entende. Então, a coisa fundamental que tem, eu sou um terapeuta holístico hoje, né, de frequência de luz. Eu vou deixar um papelzinho, quem quiser acessar o nosso site, sejam bem-vindos. Tem muita informação lá, muito mais do que isso. Quando você alinha os seus chakras, que é o fundamento da vida, existe uma expansão de consciência que equivale a uns 10 anos de meditação no Tibete, gente. Vocês não têm ideia. Não precisa ir para a Índia, para Sai Baba, para não sei aonde, para um ashram daqueles. Você precisa, em qualquer lugar, abrir, harmonizar os seus chakras, se sintonizar com as energias da natureza. E eu mostrei aqui em 10 minutos para vocês.
esta realidade, que todo mundo sabe, mas que foi escondida, principalmente do mundo ocidental. Quando o chakra bloqueia, ele fica bloqueado. Eu me pergunto, por que Deus não desbloqueia? Eu não sei. Então, procurem terapeutas holísticos, desbloqueiem o chakra. Ok? Que é fundamental. E vocês vão ter uma... Eu tenho aqui algumas pessoas, que são meus clientes, né? Eu tenho levado, falando um pouco, concluindo, esse conhecimento ancestral Cherokee, os Cherokees são originários das Pleiades, as almas, né? Vamos dizer assim. Então, eu tive essa lembrança desta técnica ancestral. E só mais uma coisa, os pleiadianos são seres de luz que estão no planeta, ajudando a humanidade nessa transição planetária. São anjos, numa linguagem religiosa. Tem bilhões. Estudem sobre isso, existem vários livros disponíveis nas bibliotecas, alguns encerrados já, esgotados. Agenda Pleiadiana, Mensageiros do Amanhecer, Alquimia das 9 Dimensões, Terra, que falam do papel desses anjos, que seriam, em termos de arquétipos, seriam os anjos da Nossa Senhora. Porque quando a gente pensa nas Pleiades, na realidade, a gente está invocando a imagem de Nossa Senhora. Eu atendo em João Pessoa, onde tem terapeutas lá formados, em Natal, Recife, Fortaleza, Rio e São Paulo. A minha missão é essa, levar esse conhecimento para todos que quiserem. Eu tenho aqui um folder que eu posso deixar com vocês e tem algumas informações. Muito obrigado, desculpe eu ter passado o tempo.